Essa é uma história de um papa que foi julgado, depois de morto e condenado. Sim, um cadáver foi levado a julgamento. E o pior, perdeu. Feche os olhos, respire fundo. Agora imagine um cadáver vestido com roupas cerimoniais, sentado em um trono dourado, diante de uma multidão silenciosa. Lentamente, os bispos se aproximam. Um deles se curva, o outro lê uma acusação em voz alta. E o morto é julgado. Sim, julgado. Essa é a história real de quando a Igreja Católica colocou um papa morto em um tribunal e o declarou culpado. A cena parece um teatro macabro, mas foi real. E pior, foi apenas o começo. O século é o 9. A Europa ainda é um amontoado de reinos instáveis, feudos em guerra e tronos feitos mais de medo do que de ouro. Roma, a cidade eterna, está decadente, mas continua sendo o coração simbólico do cristianismo. E é por isso que controlar o trono papal vale mais que 1000 batalhas. Só que o trono papal é instável, muito instável. Nos últimos 30 anos, mais de uma dúzia de papas subiram e caíram. Muitos foram envenenados, depostos, desaparecidos. Outros só duraram dias, literalmente. E é nesse caos que conhecemos Formoso, um homem ambicioso, bispo, diplomata, alguém que sabia se mover entre reis e espadas. Formoso teve aliados importantes, conseguiu escapar de seus inimigos e finalmente foi eleito papa. Seu pontificado durou 5 anos e nesse tempo ele fez acordos, nomeações, alianças e também acumulou ódio, muito ódio, principalmente de uma família em especial, os Spoleto, uma linhagem nobre, poderosa e perigosa. Durante o papado de Formoso, os Spoleto foram humilhados publicamente, perderam espaço político e foram forçados a se submeter. Mas o mundo gira e papas morrem. Formoso morreu em 896. Morreu de forma natural. Foi enterrado com honras. Mas os Spoleto não esquecem. O novo papa, Bonifácio VI, durou só 15 dias. E então, os Spoleto colocaram seu aliado no trono, Estevão VI. É aqui que a loucura começa. Estevão VI odiava Formoso, mas odiar um morto não é o suficiente. Ele queria humilhar o passado, reescrever a memória e apagar os rastros de tudo que Formoso representava. Por isso, ordenou um julgamento, não simbólico, literal. Mandou desenterrar o corpo de Formoso, vestir o cadáver com os paramentos papais, sentá-lo em um trono, levar o morto a julgamento. A cena é grotesca. O corpo de Formoso já estava em avançado estado de decomposição. Mesmo assim, foi vestido com túnicas cerimoniais, tiara na cabeça, anel no dedo. Foi posicionado em um trono. E ao seu lado, 2 bispos seguravam um cadáver, érito, como se ele ainda estivesse vivo. Como se fosse possível encenar dignidade com ossos. O povo foi convocado. A elite romana foi obrigada a assistir. E o julgamento começou. Foi chamado de Sínodo Cadavérico. Sim, um tribunal real, com um juiz, testemunhas, acusações, protocolo. Estevão VI presidia, gritava, apontava o dedo, cuspia as palavras, chamava o corpo de traidor, de usurpador, de herege. As acusações eram vagas. Formoso teria assumido o papado de forma ilegal, teria cometido perjúrio, teria quebrado votos antigos. Mas o mais importante era simbólico. Estevão queria destruir a autoridade de seu antecessor, deslegitimar todas as suas decisões, anular nomeações, cancelar ordenações. E, para isso, precisava de uma sentença, mesmo que o réu já estivesse apodrecendo. As testemunhas foram convocadas. Os bispos se revezavam. Um defendia, outro acusava. Enquanto isso,
cadáver permanecia ali, inerte, olhos fundos, pele cinzenta, cheiro impossível. E mesmo assim, a cerimônia seguia com toda a liturgia. No final, a sentença foi lida. Culpado. Formoso foi considerado culpado de todos os crimes. Como punição, seu papado foi declarado inválido. Todos os seus atos anulados. E pior, ordenaram que o cadáver fosse mutilado. Arrancaram-lhe os paramentos. Cortaram os 3 dedos que havia usado para dar bênçãos. Jogaram seu corpo em uma cova rasa. E depois, no rio Tibre. Como se isso pudesse afogar a história. A cena é grotesca. O corpo de Formoso já estava em avançado estado de decomposição. Mesmo assim, foi vestido com túnicas cerimoniais, tiara na cabeça, anel no dedo. Foi posicionado em um trono. E ao seu lado, 2 bispos seguravam o cadáver, ereto, como se ele ainda estivesse vivo. Como se fosse possível encenar dignidade com ossos. O povo foi convocado. A elite romana foi obrigada a assistir. E o julgamento começou. Foi chamado de Sínodo Cadavérico. Sim, um tribunal real. Com juiz, testemunhas, acusações, protocolo. Estevão VI presidia. Gritava, apontava o dedo, cuspia as palavras. Chamava o corpo de traidor, de usurpador, de herege. As acusações eram vagas. Formoso teria assumido o papado de forma ilegal. Teria cometido perjúrio. Teria quebrado votos antigos. Mas o mais importante era simbólico. Estevão queria destruir a autoridade de seu antecessor. Deslegitimar todas as suas decisões. Anular nomeações. Cancelar ordenações. E, para isso, precisava de uma sentença. Mesmo que o réu já estivesse apodrecendo. As testemunhas foram convocadas. Os bispos se revezavam. Um defendia, outro acusava. Enquanto isso, o cadáver permanecia ali, inerte. Olhos fundos, pele cinzenta, cheiro impossível. E mesmo assim, a cerimônia seguia com toda a liturgia. No final, a sentença foi lida. Culpado. Formoso foi considerado culpado de todos os crimes. Como punição, seu papado foi declarado inválido. Todos os seus atos anulados. E pior, ordenaram que o cadáver fosse mutilado. Arrancaram-lhe os paramentos. Cortaram os 3 dedos que havia usado para dar bênçãos. Jogaram seu corpo em uma cova rasa. E depois, no rio Tibre. Como se isso pudesse afogar a história. O cadáver de Formoso foi lançado no rio, mas o rio não o aceitou. Dias depois, o corpo apareceu boiando na margem, preservado, quase intacto. E isso assustou. O povo começou a murmurar. Sinais, castigo, profanação. Roma, sempre supersticiosa, começou a ver o cadáver como um mártir, um homem injustiçado, um símbolo da corrupção. Estevão VI começou a perder o controle. Os boatos cresceram. Os murmúrios viraram gritos. E os gritos viraram revolta. Grupos tomaram as ruas. A milícia popular invadiu o palácio. E Estevão VI foi preso. Acabou estrangulado na cela. Por ordem de ninguém, de todo mundo. Foi o preço. Mas o cadáver continuava sua jornada. Foi resgatado, reenterrado com honra. E mais tarde, por ordem de um novo papa, todos os registros do julgamento foram destruídos. O sínodo cadavérico foi declarado nulo. Formoso, reabilitado. Seu corpo ganhou um novo túmulo. E a igreja tentou fingir que nada daquilo havia acontecido. Mas o povo não esquece. A imagem de um papa morto sendo julgado se tornou inesquecível. Assombrou a memória coletiva por séculos. Virou lenda, sátira, inspiração para pintores, escritores e rebeldes. Porque havia ali uma verdade incômoda demais para ser silenciada. Julgar um morto, desenterrar um corpo com
condenar um cadáver. Parece insano, e é, mas também é simbólico. Estevão VI não queria apenas destruir um homem. Ele queria apagar sua história, reescrever o passado, eliminar tudo que Formoso havia construído. Porque, quando o poder não consegue derrotar as ideias de alguém, tenta matar sua memória, mesmo que para isso seja preciso enfrentar um cadáver. Roma viu isso acontecer, e o mundo continua vendo. Quantas vezes líderes tentaram reescrever a história? Quantas memórias foram perseguidas? Quantas estátuas foram destruídas? Quantos livros queimados? Quantas verdades afogadas? Julgar um morto é uma tentativa de controlar o tempo, de editar o passado. Mas o passado não se apaga assim. Ele ressurge, boia na superfície da história, mesmo depois de jogado no rio. A história de Formoso não é só sobre um julgamento absurdo. É sobre o que fazemos com a memória. É sobre o medo que o poder tem de ser desafiado até depois da morte. É sobre como a história pode ser violada, distorcida, manipulada, mas também sobre como ela existe. Formoso foi julgado, humilhado, mutilado, mas ele venceu, porque sua história não foi esquecida. Ela atravessou séculos, assombrou papas, inspirou artistas, fez o mundo rir e pensar. E no fim das contas, o gesto mais desesperado do poder foi também o mais inútil. Julgar um morto não apaga sua influência, só revela o medo dos vivos. E talvez esse medo continue entre nós. Toda vez que alguém tenta reescrever o passado, toda vez que uma verdade incômoda é enterrada, toda vez que um nome apagado volta a ser sussurrado, o julgamento de Formoso ainda ecoa. E enquanto houver quem lembre, nenhum cadáver estará verdadeiramente em silêncio. Se essa história fez você rir ou duvidar da sanidade da Idade Média, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Aqui a gente ilumina os cantos mais estranhos da história com uma vela acesa e a língua afiada. Comente, nem morto o cara teve paz. Se você entendeu.